2.500.000 de adiantamento e o resto depois. O assobio de Billy não é parte de sua atuação, que ele nem vê como atuação, mas como seu eu burro, aquele que mostra para caras como Nick, Frank e Paulie. É como um cinto de segurança. Você usa não porque espera sofrer um acidente, mas porque nunca se sabe quem pode vir pela frente, descendo a colina na sua pista da estrada. Isso também vale para a estrada da vida, onde as pessoas derrapam para todo lado e dirigem na contramão. Por que tanto? O máximo que ele já recebera por um trabalho foi 70 mil. O cara não é político, é? Porque isso eu não faço. Nem perto. É uma pessoa ruim? Nick ri. Balança a cabeça e olha para Billy com um carinho genuíno. Com você é sempre a mesma pergunta. Billy assente. Seu eu burro pode ser um otário, mas aí está uma verdade. Ele só faz se for gente ruim. É assim que consegue dormir à noite. É evidente que ganhou a vida trabalhando para gente ruim, sim. Mas Billy não enxerga isso como um dilema moral. Não tem nenhum problema com pessoas ruins que pagam para fazer com que outras pessoas ruins sejam mortas. Ele basicamente se vê como um gari armado. É uma pessoa muito ruim. Billy Summers é um matador de aluguel, uma pessoa ruim que só dá cabo de pessoas realmente ruins. Até me lembro Dexter, um assassino de assassinos. Ele quer se aposentar e aceita um último serviço. Familiar, não acha? O próprio Billy tem conhecimento dessas histórias sobre um último serviço que tem tudo para dar errado. Ele lê, é um homem inteligente, mas se faz de burro para o demais para se proteger e ao mesmo tempo não ser trapaceado se as coisas apertarem, sem desconfiarem que ele sabe bem mais do que aparenta. Mas é um profissional e confiam nele. O seu último alvo é uma pessoa especialmente ruim, outro matador de aluguel, mas este já não tem muita ética e também faz mal a pessoas inocentes. O problema é que ele será escoltado para uma audiência num fórum só dali a algum tempo. Então Billy precisa esperar. Para isso, passa a viver naquela vizinhança sob um disfarce de um escritor de primeira viagem que já tem agente e tudo mais. Ele começa a escrever sua própria história. E conforme o grande dia de realizar o seu serviço se aproxima, a desconfiança de que algo não parece certo enche a cabeça de Billy, que precisa estar preparado para o pior. Stephen King é mais conhecido como mestre do horror, mas sempre variou ao longo de sua carreira. E ultimamente tem trabalhado mais em outros gêneros, como o policial. Aqui temos um thriller que tem ares de filme noir, pelo menos no início, e isso se reflete na escrita. Em terceira pessoa, numa narrativa mais enxuta, frases mais curtas se comparadas com as que lemos em muitos de seus calhamaços clássicos. Stephen King tornou-se bem menos prolixo nos últimos anos, o que é muito bom, mas passa muito bem aquela impressão de história no ar, como se fosse narrada pelo próprio Billy, que é o principal foco aqui. Percebe-se que o King trabalhou em seu texto para causar uma impressão diferente de sua narrativa habitual. E ainda temos mesmo a narrativa de Billy em primeira pessoa, com ele contando a própria história num livro que surgiu de um disfarce só para matar o tempo, ahá! Mas ele descobre ter aspirações maiores conforme dá um mergulho em seu passado. Vemos como ele se torna como é no presente, e a história do livro de Billy até mesmo alcança o momento presente. O clímax ocorre quando lemos narrado por Billy em seu livro, e é interessante notar que a sua voz narrativa se transforma ao longo do texto, com ele narrando igual criança, quando conta a sua infância, e a narrativa vai amadurecendo conforme ele narra sua vida adulta. Esse livro de Billy serve como uma maneira de apresentar a sua história pregressa e desenvolver o personagem, mas também ganha toda uma importância diferente mais ao final,
tanto para uma personagem que entra em determinado ponto da história, quanto para o próprio leitor em si. A história se desenvolve num processo de espera que Billy deve passar, primeiro para realizar o seu serviço e depois para ir atrás de quem o passou para trás. Mas esses longos momentos de espera não são ociosos e nem tornam a narrativa enrolada. Muito pelo contrário, são momentos como esses em que entram na vida dele pessoas que despertam em Billy o seu melhor lado e fazem ele redescobrir em si uma pessoa bem diferente daquela persona ruim que ele tem carregado durante os seus anos de matador. O ruim é que ele pode frustrar demais essas pessoas ou mesmo colocá-las em perigo, e o conhecimento dessa parte ruim passa pela cabeça de Billy várias vezes. Surgem de maneira antecipada. O livro é cheio dessas antecipações durante os períodos de espera até os momentos em que Billy precisa agir. Mas o leitor é recompensado mais ao final, embora nem sempre as coisas saiam como combinado. Eu gostei do final do livro, pois é condizente com o todo. O livro também referencia um dos maiores clássicos do mestre. E não é só uma referência passageira, mas quase todo um acontecimento extra na história. Quase porque essa referência a eventos sobrenaturais nem mesmo influencia diretamente na jornada de Billy e também não quebra o realismo pé no chão da mesma, mas quase serve como um elemento desorientador para o personagem, enquanto ele se recolhe na casa de um colega e espera o momento certo para agir, enquanto escreve um pouco mais de sua história. Também é um lembrete de que mesmo esses elementos sobrenaturais e fantásticos ainda coexistem com a realidade, mesmo que Billy não viva nada disso e suas preocupações na vida sejam outras, em que matar ou morrer faz bem mais parte do seu jogo pessoal. Mesmo com isso não sendo diretamente relacionado com a história, é sempre bom ver que essas histórias do King mais clássico ainda vivem em nosso imaginário e no do próprio King. Eu gostei da maneira como isso se desenvolveu dentro deste livro, apesar de ser uma coisa à parte da história principal. Agora não podia deixar de falar como King está afiado ao fazer suas alfinetadas de cunho político de um jeito que a gente até já viu algumas vezes antes em suas obras, mas aqui vem de uma maneira bem mais explícita. E uma galera aí não vai gostar muito, mas paciência. Eu acho que é o livro do King que de maneira mais direta se posiciona contra figuras conservadoras que escondem um lado sujo e perverso por trás de uma hipocrisia que se disfarça de virtude. O Trump é um dos alvos favoritos do mestre, o que não é uma novidade para quem o acompanha no Twitter. E é claro que o King já fez comentários sociais e políticos usando a voz de personagens de maneira espalhada em outros livros. Mas aqui ele é bem mais enfático, então ninguém pode afirmar que ele não dá importância ao tempo em que ele vive ou que não é um autor politizado. Muito embora, ao lembrar de Bill em It, a gente também pode se perguntar por que toda história tem que ter um significado maior para o meio literário. Porque uma história não pode ser só uma história. E Billy Summers ainda pode continuar a ser uma boa história, mesmo para quem eventualmente se morda com seus comentários ácidos sobre o lado mais sujo da extrema-direita. Billy Summers é um dos livros de King melhor integrados à realidade atual, é até um livro pré-pandemia, que chega a ser mencionado em determinado momento, tendo sido escrito entre 2019 e 2020, mas ainda é uma história repleta de momentos emocionantes e personagens carismáticos. Um dos bons livros recentes do mestre. É isso.